Oi, turminha, tudo bem com vocês? Hoje, na atividade de ciências, nós vamos continuar vendo sobre os seres vivos. E hoje nós vamos fazer a página 24, 25 e a 26. Então, vamos começar lá na 24, onde a gente vai falar sobre os grupos dos seres vivos. Acompanhe a leitura junto com a Pro. O estudo dos seres vivos permite conhecer melhor as características que são semelhantes e as que são diferentes entre eles. Por meio desse conhecimento, os pesquisadores vêm, já há muito tempo, separando a enorme variedade de espécies da Terra em diferentes grupos. Dessa forma, é mais fácil estudá-las, compreendê-las e preservá-las. Vejamos a seguir as principais características de alguns grupos de seres vivos. Então, a gente já viu que os seres vivos, eles precisam de ter células, né? Eles nascem, crescem, reproduzem-se e morrem, tá bom? Então, temos as plantas, que também são seres vivos. Vimos que uma característica marcante das plantas é que quase todas as espécies são capazes de produzir o próprio alimento por meio da fotossíntese. As plantas podem viver em diferentes lugares, fixas ao solo, sobre outras plantas, e elas são chamadas, essas plantas que vivem em outras plantas, são chamadas de plantas epífitas, tá bom? Ou na água. Muitas delas servem de alimentos e a animais. Tá? Então, aqui tem uma foto retratando algumas plantas que vivem no solo, né? Que tem o mato, não deixa de ser uma planta, e tem também outras que vivem na água, tá bom? Agora nós vamos ver um pouquinho sobre os animais. Diferentemente das plantas, os animais se alimentam de outros seres vivos, pois não têm a capacidade de produzir o próprio alimento. Então, eles precisam obter esse alimento pronto e digeri-lo, ou seja, transformá-lo em pedaços bem pequenos. Podemos encontrar animais dos mais diversos tamanhos, dos pequenininhos, como as borboletas, aos grandes, como as baleias. Eles podem ser encontrados em ambientes terrestres e aquáticos. Então, aqui a gente tem uma foto da borboleta que mede 6 centímetros. Ela é bem pequenininha, tá bom? E essas daqui são borboletas, são animais terrestres. Elas voam e se alimentam do néctar produzido pelas flores. E aqui nós temos uma baleia jubarte, que é um animal aquático que vive no mar. Ela se alimenta de peixes e de outros pequenos seres que vivem no mar. Olha só o tamanho da baleia jubarte, 15 metros. Grande, né? Agora nós vamos ver também um pouquinho sobre as algas. Ao contrário das plantas, as algas sempre são aquáticas. Vivem nos oceanos, em ambientes de água doce e em locais úmidos. Mas assim como as plantas, as algas produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese. Existem muitos tipos de algas. Algumas só podem ser vistas por microscópio. Outras podem medir vários metros de comprimento. Essa alga aqui é a ulva, né? É uma alga marinha encontrada em vários pontos do litoral brasileiro, né? Nas praias. Então, essa daqui, ó, ela mede 20 centímetros, ela é um pouquinho maior, desse tamanho mais ou menos. Ela mede 20 centímetros de comprimento, tá bom? Agora nós vamos para as atividades. As figuras abaixo mostram alguns seres vivos em seus ambientes. Então, temos a alga marinha, o peixe, a samambaia e o papagaio. Copie no caderno o modelo da tabela a seguir e, em seguida, complete-a com as informações sobre cada ser vivo representado nas figuras. Então, o ser vivo, a alga marinha, onde vive, ambiente de água salgada, como obtém alimento? Por meio da fotossíntese. Na verdade, turminha, vocês não vão precisar, né? O quadro está aqui, não vão precisar copiar no caderno, dá para preencher aqui. Então, aqui vocês vão preencher o peixe, a samambaia e o papagaio, tá bom? Vocês vão colocar onde vive e como que ele obtém o alimento, tá bom? Depois disso, na página 26, nós vamos ver sobre os fungos.
Os fungos não realizam fotossíntese. Assim como os animais, eles se alimentam de outros organismos, que podem ser plantas ou animais mortos ou partes de outros seres vivos. Mas, diferentemente do que ocorre com quase todos os animais, os fungos digerem o alimento externamente ao corpo. Nesse processo, o alimento sofre uma decomposição. O material decomposto pode ser aproveitado por outros seres vivos, como as plantas. Cogumelos são exemplos de fungos que podemos ver a olho nu. Já o fermento biológico, usado para fazer o pão crescer, é composto de fungos muito pequenos, visíveis apenas com o uso de um microscópio. Alguns fungos são comestíveis e podem fazer parte da alimentação das pessoas. Outros são venenosos e podem nos deixar doentes. Por isso, nunca coma cogumelos encontrados no ambiente. Aí aqui nós temos uma palavrinha, decomposição. O que é uma decomposição? É a transformação de restos de seres vivos em outros materiais mais simples. Então, vai se decompondo, ele vai diminuindo de tamanho. Aqui, nós temos um tipo de fungo, né, que ele é o bolor, e ele está decompondo os grãos do arroz. Então, quando a gente encontra lá, às vezes, o arroz que está muito velho, ou ficou na geladeira por muito tempo, quando a gente abre a tampa, além de ter um cheiro muito forte, né, um cheiro ruim, tem também essa camada aqui de fungos. Esse daqui a gente não pode comer também, tá bom? E olha só o tamanho dele. Aqui tem muitos fungos, tá bom? Ele mede 0,5 centímetros, tá? Aqui, esses cogumelos são comestíveis. Esse aqui é o champignon. Às vezes a mamãe, papai pede na pizza, né? Então, esses cogumelos a gente pode comer. Se a gente estiver passeando numa mata e encontrar um cogumelo, esses a gente não pode comer porque eles podem ser venenosos e ser prejudiciais à nossa saúde, tá bom? Agora temos aqui a atividade 2. Imagine duas novas espécies. Após terem sido estudadas, a espécie A foi considerada uma planta e a espécie B foi considerada um fungo. Qual é a principal diferença entre plantas e fungos? Tá? Então, não vai ter associação com essas daqui, tá bom? Vocês vão imaginar duas novas espécies. Então, a gente viu lá que tem plantas, ó, a gente pode até voltar aqui. Tem plantas, né, que vivem na água ou no solo, tá bom? E tem algumas características marcantes dela. E nós temos também aqui os fungos. Então, qual é a principal diferença entre plantas e fungos? Tá? Eu vou dar uma dica. Tem a ver com a alimentação, tá bom? E depois vocês vão citar pelo menos uma diferença entre as plantas e os fungos, tá bom? Semelhança é o que tem de igual, tá bom? Agora nós vamos continuar aqui na última página, na página 27. As bactérias. As bactérias não podem ser vistas a olho nu, pois são muito pequenas, microscópicas. Elas estão por toda parte, no ar, na água, no solo e nos seres vivos. Algumas bactérias provocam doenças, como a cárie nos dentes, mas a maior parte delas é inofensiva ou benéfica aos demais seres vivos. Certas bactérias vivem no interior do corpo humano e auxiliam no processo de digestão dos alimentos. Assim como os fungos, as bactérias também participam do processo de decomposição. Ao consumir restos de origem animal ou vegetal, como as verduras, legumes e carnes, bactérias e fungos participam do apodrecimento dos alimentos. Uma das formas de evitar que os alimentos estraguem é mantê-los na geladeira. Então, aqui nós temos uma imagem, né, das bactérias. Essas daqui vivem no intestino humano sem causar doenças. A imagem foi obtida com o auxílio de um microscópio e aumentada cerca de 40.000 vezes. A imagem foi colorida artificialmente para facilitar a visualização, tá bom? E aí nós temos a última atividade, atividade 3.
Leia o texto a seguir e responda ao que se pede. Bate a fome e você invade a cozinha à procura de algo para comer. Depois de inspecionar a geladeira de cima, a de baixo, sem encontrar nada e que desperte a atenção do seu estômago, você se lembra daquele delicioso pãozinho bem guardado no forno. Abre o pacote com a boca cheia d'água e... Mas o que é essa coisa verde? Essas manchas esverdeadas são o que chamamos de bolor ou mofo, seres vivos microscópicos que fazem parte do grupo dos fungos. Então, olha só, quem nunca viu, né? Uma imagem real dentro de casa, um pão quando a gente esquece há muito tempo e ele fica embolorado, né? Cheio dessas coisas verdes. Na letra A, o apodrecimento de alimentos, como pães e frutas, pode ser provocado por fungos e bactérias. Você já viu isso acontecer? O que você observou? Descreva abaixo. Então, a letra A e a letra B são juntas, tá bom? E vocês vão responder aqui, tá bom? Então, é o caso aqui do pãozinho. Tem o pão, acho que é o mais comum da gente observar uma fruta e o pão, né? Com fungos e bactérias, tá bom? Aí vocês vão descrever o que vocês viram nesses alimentos aí que vocês vão colocar, tá bom? Um beijo!